Os irmãos poderem sentar. Abra sua Bíblia aí, no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, eu quero observar rapidamente aí alguns versículos, só repassando para que possamos continuar a ministração de hoje. Meus irmãos, nós vamos aprofundar um pouco mais no domingo de manhã, o assunto que nós estamos falando, porque domingo de manhã tem um pouco mais de tempo. Eu me comprometi com alguns pontos importantes sobre a vida de Paulo, sobre a sua transformação, a experiência que ele teve. Nós estamos falando sobre, o texto base é o texto do Salmo 133, onde o Salmo declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O texto compara que a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos é semelhante à presença do sacerdote Arão, ungido e consagrado, significando que o povo de Israel podia contar com alguém que intercedesse por eles, alguém que se apresentasse diante de Deus, a garantia de que há adoração. Tudo isso representava o sacerdote. Mas também o Salmo 133 compara essa comunhão, ela declara que é como a consagração do sacerdote e é como o orvalho de Hermon, o orvalho que gera vida nos montes de Sião. E no final do Salmo 133, a declaração do salmista: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, desde aquele dia, foi o dia do café da manhã, os irmãos lembram? Nós ministramos esse texto e começamos uma série sobre o valor da comunhão. Agora, nesse exato momento, nós estamos vendo quais os parâmetros para essa comunhão, que é uma vida transformada. Nós caminhamos falando sobre o que não pode acontecer, na semelhança do episódio de Ananias e Safira, que se juntaram à igreja, na comunhão da igreja, mas com um coração inadequado. E os irmãos viram o que aconteceu. Nós lemos textos como o texto de Colossenses, no capítulo 3, nós lemos os textos do verso 1 em diante, que fala que devemos fazer morrer a natureza terrena, devemos buscar as coisas do alto, para onde vamos, e não as coisas aqui da terra. Aí tem a listagem das coisas da terra. A avareza, e tem uma série de sentimentos, ira, peleja, dissensão, tem uma série de atitudes, de características, das obras da carne, das obras da terra, e nós percorremos esse parâmetro do que não pode ser. No final, ao ler o texto de Gálatas 5, nós entendemos um pouco mais. Nas últimas 3 pregações, nós falamos sobre essa organização na nossa mente que tem que haver sobre o espiritual e o carnal. Nós, quando nascemos de novo, nascemos no Espírito, temos a nossa conexão com Deus, o Espírito Santo vem morar em nós, mas a carne continua ali presente. E só vai acabar quando Jesus voltar e o nosso corpo for transformado. Nós seremos transformados num piscar de olhos. Como que num piscar de olhos? Ou seja, muito rapidamente, o corpo dos salvos será transformado, e aí nós não teremos mais as obras da carne militando em nós para que nós não façamos a vontade de Deus. Então, nós temos
aprendido pela palavra que quando eu busco a Deus, eu estou alimentando a ação do Espírito Santo, eu estou concordando, confirmando que o Espírito Santo tem liberdade para agir na minha vida. Se eu alimentar a minha vida, se eu alimentar a carne, eu estarei dizendo à carne que ela tem liberdade. É bem aquela história, por exemplo, uma coisa que muita gente cai, né? No tempo da novela, que eu creio que os irmãos não assistem mais, e se você assiste, fica aí a reflexão, fica a dica, né? Como diz o pastor Luciano Subirá. Ele usa muito isso. Quando você está assistindo uma novela e que alguém trata mal alguém ali, dependendo de como é feito, aquilo desperta sentimentos. Eu me lembro de uma novela que o marido batia na esposa. E, normalmente, naquele período, houve muita discussão sobre o assunto, o que fazer. Ela tinha que deixar ele, né? Faz muitos anos isso. E ficou muito famoso, se tornou tema até de comentários nos programas de TV. Aproveitaram aquela novela para discutir sobre um assunto que podia estar acontecendo perto de você. E eu me lembro de ter encontrado pessoas até iradas. Nessa hora que a ira vem, a pessoa crente abre a boca e diz, mas tinha que bater nele também. Por que ela não mata ele logo? Depois vai dar tudo certo. Vai ser solto por legítima, vai ser inocentado por legítima defesa. E ali o crente, né, vai falando, vai falando. O que é que os programas de TV, ou os filmes, ou a novela, no sentido do passado, né, faz? Instiga a carne, alimenta a carne, e a pessoa dá lugar ou não. Mais adequado é a reflexão do que é que eu deixo entrar no meu coração. O que é que eu deixo entrar? É bem a triagem de quem que eu vou escolher para estar junto. A Bíblia vai dizer que a pessoa que tem a conduta pecaminosa, você não deve nem mesmo se sentar com ele. Por quê? Porque pode ser que você termine influenciado pela conduta da pessoa. Pastor, onde é que está escrito isso? Os irmãos conhecem o Salmo 1. É bem-aventurado, bem feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não ouve o conselho do ímpio. Não é? Uma coisa que eu digo sempre no curso de noivos, para você tomar cuidado após o casamento, quem é que você vai contar seus problemas? E vai ter problema. Porque um casamento é duas criações diferentes, duas famílias que decidem agora formar uma só. O marido foi criado de uma forma, a mulher de outra. E são duas vontades que agora se encontram e terão que se entender para tomar decisões juntos. Então, até criar maturidade, praticar o que diz a Escritura, tende a ter problemas. Então, quem é que você vai contar os seus problemas quando você estiver passando? E aí eu digo logo nessa hora, né? Se você tem uma amiga que é sua confidente, mas está no terceiro casamento, troque de confidente. Porque na hora que você passar os seus problemas, pode ser que ela dê um conselho para você fazer o que ela já fez. O que é que ela já fez? Separou 3 vezes. Quem são as pessoas que serão seus conselheiros e confidentes? Confidentes e conselheiros, automaticamente. Alguém que é centrado na Escritura, que tem bom testemunho e que vive aquilo que a Escritura diz. Ou seja, o casamento está estabilizado. O que é um casamento estabilizado? Os dois estão buscando a Deus genuinamente.
e buscam aplicar o que o Senhor orienta. Muito bem. Então, essa prática me livrará de ter que dizer não para a carne. A carne não estará sendo instigada por pessoas com conselhos. Então é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Ele não fica no caminho dos pecadores. E se sabe que está, não fica. E não só isso, mas ele não se senta na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? Uma pessoa que zomba de Deus. Zomba de Deus. Por exemplo, hoje em dia, não dá nem para você entrar na internet e ver alguém com stand-up, por exemplo, né? O stand-up famoso, que é alguém contando piada uma após a outra. Porque hoje em dia, as piadas não estão só mais para o lado de piadas picantes, como diz, ou seja, que vai envolver sexualidade, mas também está caminhando e crescendo para falar contra Deus, zombar das coisas de Deus, né? Zombar das coisas de Deus. Isso cresce cada dia. Então, com a internet, esse sentar-se na roda dos escarnecedores pode ser um acesso à internet, os irmãos estão entendendo? Não precisa agora mais ter comunhão diretamente, mas você pode gostar de estar ouvindo coisas que não estão alimentando você. Então, o que é que entra aí? Né? O que é que entra? Então, nós estamos percorrendo isso. Domingo, eu falei sobre a ênfase final, foi Paulo parou 3 anos para reestruturar a sua fé. E no final eu convoquei os irmãos, perguntei, né? Se você não parou, você se converteu, você nunca deu ênfase na Escritura, você nunca disse assim, eu vou ler hoje bastante e vou ler todo dia. Por exemplo, traçou um projeto pessoal, eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Irmãos, para ler a Bíblia em 6 meses, para ler em um ano, a média é 3, 4 capítulos por dia. Essa é a que eu adoto, né? Eu adoto para mim, por enquanto. Estou com uma vontade muito grande de começar para 6 meses, mas ainda não consegui tomar essa decisão, porque tomando decisão tem que cumprir, né? A gente tem que procurar cumprir tudo que diz sempre. Percebi que ainda não é a hora, mas eu estou falando de leitura para ler em Gênesis até o final. Então, é 3, 4 capítulos por dia. 6 meses, automaticamente, 8, 9, 10 capítulos por dia. Então, você tem que tomar essa decisão. Você tem que separar pelo menos 1 hora de leitura. Pelo menos, se você ler rápido. Não é? Se você ler rápido, pelo menos 1 hora. Então, esse assunto que nós estamos tratando é um assunto essencial. Olha só aqui, irmãos, o efeito do que nós estamos falando. O que você mais vai encontrar são pessoas, por exemplo, hoje, né? Hoje eu conversei com um amigo meu do tempo do seminário, nós estudamos juntos. E ele me contou uma gama de situações que ele está vivendo. E abriu o coração e nós investimos ali 1 hora e pouco conversando e mais ouvindo, né, os problemas. Entende-se essa comunhão como uma troca. Ele abre o coração, espera-se auxílio, de alguma forma. E o que acontecerá se não houver em mim como auxiliar? O que é a comunhão? Você vai encontrar com seu irmão, ele vai precisar de você, ungido e abençoado. E Deus quer que você tenha para ministrar sobre ele. Qual é o problema do nosso tempo? Nós temos muito mais pessoas querendo receber e muito poucas querendo ministrar. E eu digo a você que tudo que Jesus fez
sempre é para preparar você para você ministrar. Nunca para você ficar esperando receber. Então, não está escrito assim, vá que vão amar você. É assim, irmãos, o texto? Agora, vá e seja amado. É assim que é? Mas você já percebeu que parece que sim? Eu estou com a impressão que aqui está faltando som. Se alguém puder me ajudar aqui, porque está tudo lindo aqui, eu sei que está recebendo um som legal, mas aqui estou com a impressão, se alguém puder me ajudar, aí eu estou com a sensação de ter que falar mais alto. Vocês estão ouvindo bem aí no fundo? Está tudo tranquilo? Mas aqui no retorno é como se o retorno tivesse desligado. Se puder me dar uma força, Genivaldo. Muito bem. Eu vou continuar, todo mundo está ouvindo bem aí, então estou tranquilo, tá bom? É mais para mim aqui o retorno. Então, veja bem, não é para aumentar mais, senão depois a gente tem que orar aí pelo ouvido dos irmãos, né? O pastor tem um vozeirão já, né? Senão posso ficar sem voz. Mas vamos lá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O alvo dessa série é que você saiba muito bem o que a Bíblia diz sobre comunhão e como que você vai se portar para com o seu irmão. Você não é para esperar receber. Qual é o grande problema, onde quer que seja? As pessoas têm uma tristeza porque não recebeu algo abençoado daquela pessoa. Pastor, eu fui conversar com fulano, me tratou mal, falou isso e aquilo outro, brigou comigo, sei lá, alguma coisa que gerou tristeza aí. Então essa comunhão não foi boa, né? A pessoa foi ter comunhão, contou um problema, o problema quando é fé, todo mundo já sabia do problema. Então, qual a visão correta? A visão correta, meu irmão, é que você foi chamado para receber de Deus e quando seu irmão vier falar com você, você tem para ministrar sobre a vida dele. Amém, queridos? Você tem para ministrar. E quando eu digo ministrar, eu não estou falando de pregação somente, mas às vezes é ouvir. Ser um bom ouvinte. Orar pela pessoa, que as palavras não vão resolver. Só Deus para ir no profundo da alma da pessoa. Por exemplo, quando eu vou ontem, como eu fui no hospital ontem, né? Normalmente eu estou aqui orando, termino de orar, eu preguei ontem, e prego alto, né? Todo mundo ouviu. Preguei. Quando eu terminei de orar, já tinha outras pessoas pedindo oração, né? Até tive uma experiência ontem daquelas, né? Que eu fui orar por uma pessoa, e eu claramente me veio o que ia acontecer. E eu orei. Não conheço a pessoa. Mas claramente o que eu pedi é como se o Espírito Santo dissesse assim, não vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Mas orei e eu perguntei à pessoa, o senhor já é crente, o senhor conhece a fé? Eu estava desviado e me reconciliei. E tudo indica que Deus ia levar aquela pessoa. Né? Então, aí eu saí orando. Do mesmo jeito, essa semana os irmãos não souberam, mas a irmã Renata passou mal. Nós corremos ali para poder ajudar. Ela já tinha ido para o posto, chegou lá no posto de saúde, já tinha um medicado. Ela já está bem, tá, irmãos? Já está bem, mas ela passou mal. Os irmãos sabem que ela carece das nossas orações, tem um problema no coração que pode, e a pressão, quando oscila, dá muito problema ali para ela. Carece das nossas orações. Mas foi do mesmo jeito, terminamos de orar, aí eu terminei lidando com as outras pessoas. E aí, irmãos, você vê como tem pessoas precisando de algo. Agora você imagina, chega lá eu, né? Rapaz, fulano me pediu aqui para orar. Como assim orar por você? Ou então a pessoa se sente insegura, né? Quando nos aproximamos das pessoas, nós precisamos ter. E Deus quer ministrar para que tenhamos. Então, a ênfase de domingo. Paulo, aquela bênção toda que você vê lá, não foi de uma hora para outra. Teve uma reestruturação de fé, de doutrina.
Qual foi o chamado para cada um de nós? Se você não dedicou tempo para receber essa reestruturação, o Senhor Deus te chama hoje para isso. O Senhor Deus te chama hoje. Então, isso é muito forte. E aí, finalmente, eu quero ler Gálatas aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, os irmãos estão comigo? Verso 16, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, aqui está a proposta. O Espírito Santo quer nos conduzir para servir a Deus, e a carne, é claro, para continuar no mal, no pecado. O verso 19 diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são, aí tem a lista. Quais são? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias. E aí encerra-se aqui, verso 22, o fruto do Espírito. O que é que o Espírito quer conduzir? O Espírito Santo, ele quer conduzir para esse nível espiritual. O fruto do Espírito, porém, é. Então, entenda aí, ó. O texto está dizendo, se você der lugar à carne, o que é que vai sair daí? Está a lista. Né? As obras da carne, quais são? Impureza, prostituição, e aí lemos agora a lista. Se você der lugar para o Espírito Santo, o que é que vai fluir aí? Vamos ver a lista? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas não há lei, porque a lei, ela se aplica para quem peca. Do mesmo jeito que alguém mata, então a lei dos homens será aplicada. Essa pessoa vai ser enquadrada no artigo, vai ser processada e depois vão dar a ele a quantidade de anos de prisão. Se a pessoa não matou, a lei é aplicada? Não. Então, da mesma forma, a lei do Antigo Testamento, ela só serve mediante o pecado. Por isso que, no versículo 18, se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque quem é guiado pelo Espírito tem o quê? O fruto do Espírito. Veja bem como é que vai ser a vida dessa pessoa. Ela precisa amar. O fruto do Espírito é amor. Ela tem problema com tristeza. O fruto do Espírito, quando se manifesta, tem alegria. Ela vai se sentir completa, porque a paz é estar completo. Lembra da tradução que eu disse? A palavra paz, no texto grego, irmãos, significa estar completo. Então, fulano está na paz. Ele está completo. Não porque o seu redor está nas mil maravilhas, mas internamente o Espírito Santo gera a paz. Longanimidade. Uma pessoa longânima é alguém que alguém que se mantém numa postura constante, longânimo. Alguém que se mantém numa postura constante. Depois, benignidade. Alguém que se mantém bem, fazendo o bem constantemente.
Então alguém realiza uma coisa má para com essa pessoa, e ela se mantém fazendo o bem mesmo assim. Longânimo, benigno, benignidade. Muito obrigado pela leitura do gesto. Entendeu, né? Obrigado mesmo. Aí, vamos lá. O que mais? Como que é essa pessoa, irmãos? Bondade. Uma pessoa bondosa. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. É tudo que todo mundo precisa, é ou não é? Por quê? Pastor, lá no meu trabalho estou numa situação complicada. Aí você vai contar, talvez você perdeu a cabeça. Você talvez falou o que não devia. Se estressou não teve sabedoria. Enfim. Então nós precisamos do fruto do Espírito. Sem o fruto do Espírito não há completude de vida cristã. Tendo feito essa introdução, agora vamos para o texto da noite. Abra sua Bíblia em João. Então, nós caminhamos até agora só para saber o seguinte. Você precisa do fruto do Espírito, amém? O fruto do Espírito é o que você precisa para ter comunhão com seu irmão e abençoar a vida dele. Você vai ouvir as piores histórias, piores situações que ele está passando. Mas você está em plena capacidade para poder ouvir ou falar. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Nós precisamos dessa experiência. Aí eu quero ver com você que isso foi prometido por Jesus. João, capítulo 4. O Evangelho de João, no capítulo 4, a história da mulher samaritana. Observe aí, todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Jesus ficou do lado de fora da cidade de Samaria e ele ficou junto a um poço. Chegou uma mulher para pegar água. Versículo 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse, dai-me de beber. E aí, os judeus não falavam com os samaritanos, a mulher disse, olha, como sendo eu, mulher samaritana, tu falas comigo, né? Aí Jesus, no versículo 10, diz, respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água, te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Grave aí a palavra água viva, a frase água viva. Então, verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como retirá-la, o poço é fundo, onde tens água viva? Ela entendeu que aqui era a água do poço. Jesus estava falando de algo espiritual. Antes de prosseguir, deixa eu passar para você uma visão da mente do judeu. Essa pregação foi dita numa redondeza, numa localização geográfica, que é o Oriente Médio, aonde eles têm um sol intenso durante o dia, na maior parte dos lugares, e um frio à noite bem potente, dependendo do lugar, abaixo de zero. Dependendo do lugar. Aí vem o porquê das roupões, para proteger do sol e também ajudar no frio. No mesmo período de 24 horas. Se você perguntar para qualquer pessoa do Oriente Médio o que ele quer, o que ele precisa, e o que é que ele vai dizer assim, essa terra é abençoada. O que ele vai dizer que a terra tem? Água. Água. Ele não precisa de alimento, ele não precisa de gado, ele não precisa de ovelhas, ele precisa de água. A água é a base da existência de tudo. Só para você ter uma ideia, você pode passar fome um tanto de dias, mas de sede,
que é bem maior o tempo, você não pode sobreviver, se não me engano, são 6 ou 7 dias, uma coisa assim. Não me recordo agora, mas é mais tempo do que fome. Água é algo essencial. Muito bem. Quando o assunto nós ouvimos sobre água viva, isso se perde no nosso meio. Porque para nós, irmãos, olha só, nós não temos noção do que nós estamos falando aqui. Porque você vai na pia você tem uma pia. Conta uma história de que um beduíno foi levado, de repente, foi levado para uma grande cidade e hospedado num hotel. Um hotel maravilhoso. E ele nunca tinha estado em um local diferente do deserto. Nunca. E aí, chegando lá, ele não conseguiu se portar muito bem, porque ele não entendia aquilo tudo. E aí explicaram para ele tudo, levaram ele no banheiro do hotel. Quando ele viu aquele negócio que rodava e saía água, ele não entendeu aquilo. Mas como assim? E como sai água daí? Ele queria levar aquela torneira para o deserto. Como é que faz para levar essa torneira? Aí foram explicar para ele, não é a torneira. Tem todo um processo para sair na torneira. Mas o impacto dele é que a torneira gerava aquilo. Veja bem, nós estamos falando de um beduíno que nunca tinha pisado o pé numa civilização, ele nunca tinha saído do deserto. Os irmãos que não sabem, os beduínos é o único povo que mora literalmente no deserto, em tendas, milenarmente, isso é há milhares de anos. E eles têm origem também em Abraão. Então, inclusive, se você estiver no deserto e encontrar, você pode não saber falar nada, mas se é o nome Abraão, você vai ser bem tratado por eles. Então, é muito importante entendermos isso. A mente de alguém do Oriente Médio falou água, você está dizendo para ele o seguinte, eu não preciso de mais nada. Por quê? Tem água, tem plantação, vamos regar a terra, tanto é que em Israel de todo o Oriente, de toda a Europa, é o terceiro exportador de flores e de várias frutas, porque eles, inclusive a tecnologia de irrigação, talvez só perde para o Brasil. Só para o Brasil. Mas é a número 1 do mundo, porque eles conseguem, com pouca água, gerar a irrigação suficiente para exportar frutas e flores, no caso, já disse, são os terceiros de toda a Europa, toda aquela região ali de cima toda, eles estão em terceiro lugar. Você vai encontrar em Israel lugares e lugares onde é deserto, mas eles conseguiram transformar em um oásis por causa da água. Eu estou citando isso para você entender como funciona a cabeça de quem está ouvindo esse assunto, na íntegra, no primeiro momento. Os irmãos estão entendendo? Água é o assunto principal, é a fonte de tudo. A fonte de tudo. Você tem água, você tem tudo. A nossa cabeça funciona diferente. A pessoa está com fome. Aí você está precisando de alguma coisa, ele pensa logo em quê? Arroz, feijão, farinha, né? Judeu está com fome. O que ele está pensando? Tem água? Resolvi meu problema. Resolvi meu problema. Tem água, a terra que eu estou comprando tem poços, então eu estou rico. Ou mentalidade que tem que pegar. Tem que pegar. Como assim, pastor? Veja bem, você tem Jesus, meu irmão? Você tem? Você tem? Tudo. Você tem tudo. Porque o que Jesus veio fazer é uma obra tal na sua vida que tudo mais está resolvido quando ele entra na sua vida. Por isso que Jesus é a água viva. Por que se perde esse entendimento? Porque o nosso entendimento sobre água é que água, irmãos, dependendo da água, é algo banal. Banal, é ou não é?
Ah, pastor, eu discordo. É não? Tá. E aquele garotinho que entra para tomar banho e deixa o chuveiro ligado 15 minutos. É ou não é banal a água? E aquele vazamento, irmãos, para mim isso é tão forte, eu já passei por lugares que a água da rua estava quebrado o cano, foi a noite toda. A noite toda. E aquilo me incomoda. O meu entendimento sobre água, talvez por causa da experiência com Cristo, né? E dos textos bíblicos. Água é algo sério, seríssimo. Quem aqui já viu isso? Dá ou não dá dó? Aquela água toda indo embora. Toda indo embora. Nosso entendimento sobre água é complicado. E isso reflete na vida espiritual. Como assim? Nós temos o Senhor na nossa vida e muita gente está dizendo, mas eu ainda estou precisando de tanta coisa. Pastor, eu sei que eu sou crente, pastor. É ou não é, irmãos? Eu sei que eu sou crente, mas esse mais mata um na unha. Espera aí, meu irmão, se você é crente, você não tem problemas. Você está passando por problemas e então você tem a solução. Basta ler o fruto do Espírito. É ou não é solução? Porque quem está com problema está dizendo assim, eu não sei o que vou fazer, pastor, vou perder a cabeça, pastor, o senhor não tem ideia. O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E isso começa como? Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí. E aí Jesus se aproxima dessa mulher e ele começa a dizer para ela, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria e ele daria água viva. Veja bem, é uma água viva. E ela conseguiu ver que ele estava falando só de água. Senhor, mas como? O poço é fundo. Verso 11. Verso 12. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual o próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Notaram aí, irmãos? Ela está falando de Jacó do Antigo Testamento. Esse poço era milenar. Verso 13. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Leia de novo, ouvindo a sua voz. Fique de pé no seu lugar aí animado. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Poder sentar. Então, a experiência dessa água que Jesus dá gera algo extraordinário. Vai se formar no interior dessa pessoa uma fonte. Quem aqui já viu uma fonte de rio? Uma fonte. Irmãos, eu já vi no documentário a fonte do Rio São Francisco. Acredito eu que ali não é a única fonte, mas é o que a distinção era. Meus irmãos, filmar dentro da água. É um pequeno córrego, uma pequena piscina d'água, e ali vários veios saindo, jorrando água assim, mas muito pouco. E ali vai, e ele vai enlarguecendo, até se tornar o que ele é. Então, uma fonte é algo que não sai e acaba, sai e continua saindo. Entenda aí a fonte, ó. Fonte. Chega alguém, você se senta para conversar com uma pessoa, e você orou por ela, e ela saiu sentindo algo tremendo, abençoador. Quantos já fizeram isso, né? Ah, meu irmão, depois dessa oração estou me sentindo melhor. A fonte
palavra, você vai receber a capacidade daquilo que sai do seu interior. Conforme sai, sai mais e terá mais, e terá mais, e terá mais. Leia o que nós acabamos de ler, que é do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, lá está dizendo que vai se encerrar? Não, não. A pessoa que der lugar para o Espírito de Deus, do seu interior fluirá amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. O que eu estou dizendo claramente é que essa água viva que Jesus disse para essa mulher está ligada à experiência da nova vida com Jesus. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entrou. E entrou para quê? Para gerar essa novidade de sentimentos, de emoções, de características. Por exemplo, a benignidade. Irmãos, quando recebemos o impacto dos maus testemunhos, ou de pessoas que nos ferem com suas atitudes, como somos tentados a parar de fazer o bem, como somos tentados a revidar, e nós somente com a capacidade do Espírito Santo, lembra que eu disse aqui, não tente domesticar a carne tem que ser crucificada com as suas paixões, é o que está escrito nos versículos seguintes, do mesmo texto que lemos. E não tente produzir amor, não tente produzir alegria, não tente produzir bondade, benignidade, longanimidade. Isso é fruto do Espírito. Conforme o Espírito Santo flui na sua vida, ele vai gerar esse estado de espírito. Esta capacidade fluirá de você como o suor sai automaticamente quando você se move, repetidas vezes, muitas vezes, fazendo exercício, ou trabalhando no sol, ou, enfim, o suor é automático, você não tem que dizer, olha, suor agora você pode sair dos poros. Não, não, é algo automático. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu fiz o contrário, né? Eu iria primeiro ler esse texto de João 4 e depois ia para Gálatas 5. Fiz o contrário. Eu primeiro li Gálatas 5, onde o agir do Espírito Santo vai trazer o fruto do Espírito, que é todos esses sentimentos, todas essas atitudes. A benignidade é a atitude de se manter fiel, firme, constante, sempre firme. Como precisamos disso, irmãos? Ou você nunca pensou, nunca passou pela sua cabeça, você, né, jogar tudo para o ar? Você precisava do quê? Benignidade. Você precisava permanecer. Longânimo. O texto bíblico de João capítulo 4, ele liga essa água viva, essa fonte que vai jorrar do interior dessa pessoa, ele liga essa experiência à conversão. Veja o verso 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ela entendia que era água física ainda. Ela não entendia que era algo espiritual. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta aqui. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Qual é a situação dessa senhora? Ela teve 5 casamentos
e agora estava sem compromisso com alguém que provavelmente não era marido dela. Aqui tem duas situações: era um adultério, marido de outra pessoa, ou ela tinha um relacionamento sem compromisso algum, portanto não era marido dela, porque eles não tinham aliança firmada. Portanto, não era legítimo estarem vivendo juntos sem aliança firmada. Essas duas possibilidades são claramente possíveis. Possibilidade possível é o barato, mas você entendeu, né? Você entendeu? Então, Jesus está dizendo o seguinte: você quer da água viva? Então vamos tratar o seu problema. Essa mulher tentava preencher o seu vazio como? Com casamento. Ela entendia o seguinte: não, o que eu estou precisando é casar. Não deu certo o primeiro, vou para o segundo. Não deu certo o segundo, vou para o terceiro. Não deu certo o quarto casamento, vou para o quinto. Ah, eu já cansei desse negócio, agora eu não quero mais compromisso de casamento. Irmãos, a Bíblia é muito atual, não é não? Você nunca viu isso por aí? Não é? As pessoas colecionando relacionamentos. Quem nunca ouviu falar? Então o texto bíblico está dizendo que Jesus toca no assunto que era a raiz de todos os males dessa senhora. E essa senhora, tudo indica que ela não tinha bons relacionamentos por causa dessa conduta. Porque ela vai pegar água sozinha. Irmão, se você estudar o texto, vai descobrir que as mulheres nunca iam pegar água sozinhas. Aquela história de que uma mulher só anda acompanhada com outra, né? Vou ao banheiro, você já viu uma mulher que vai sozinha? Sempre chama a outra. Tem que andar sempre acompanhada, maninha, minha amiga, né? Enfim, tem necessidade de alguém para lidar muito mais do que o homem. E aí o texto bíblico vai dizer que essa mulher vai só. Aqui tem uma leitura aqui. Provavelmente ninguém iria com ela por causa da situação dela. E então Jesus toca nesse assunto e ela diz: não tenho marido. Disseste bem, não tens marido. Aí ela entende que Jesus era um profeta. Verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por causa da conduta dele, ele revela o coração dela. Vossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus estava dizendo é que não é o local, mas é a pessoa. E aí ele diz que, no verso 23, no entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Aqui é outro assunto, outra visão, mas fala também sobre a conversão de alma. Então eu li aqui só para identificar o seguinte: nesse texto há evidência clara de que a obra que vai acontecer quando eu me converto a Jesus, a Deus, na semelhança da conduta de Jesus, eu então recebo algo que é infindável, uma fonte. Fonte pode ser até tímida a água que sai, mas não para de sair. Qual é a visão que você precisa ter? Você não é um açude, a água está empoçada. Se vier o sol, queima, seca. Você é uma fonte. Então pode bater o sol ali, mas vai continuar saindo água. Meu irmão, o Rio São Francisco pode diminuir o nível da água, mas não para de sair água de fonte. Então, você que está acostumado a olhar para o tamanho do problema e dizer: eu vou definhar. Já viu essa pessoa que diz assim: olha, fulano, eu não sei como é que se aguenta. Se sou eu, aí já vai morrendo, né? Se sou eu já tinha explodido, né? Já tinha caído no chão durinha, ou durinho. Já tinha morrido, estatalado os pés, esticado as pernas, né? Como de outro. Então,
De onde você tirou isso? A promessa diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele dá ênfase. Do seu interior, deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Esse jorre para a vida eterna é que essa pessoa terá condições de ir até o fim. A conexão com a vida e a vida eterna é manifesta. Jesus está falando da conversão. E ao se converter, o Espírito Santo vem. Eu não vou explanar o texto, eu vou falar do texto, só apenas citar o texto que acabei de dizer, que é no mesmo livro, nosso tempo já se encerrou, no mesmo livro que é o texto de João 7, o versículo 37 e 38, diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja bem, eu estou fechando aqui o raciocínio de hoje, observando duas coisas. Primeiro, Jesus é a fonte, porque ele diz para uma multidão, aqui era a festa do tabernáculo. Tinha aqui, meus irmãos, tranquilamente umas 10.000 pessoas, tranquilamente, estou falando aí por baixo. E Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é fonte ou não é? Espera aí, tem 10.000 aqui? Tem água para vocês todos. Entenderam a linguagem de fonte? Se fosse um açude, tem água limitada, não é não? Água limitada. Se é uma porção em talhas, como foi lá, aquelas talhas de água no casamento de Caná da Galileia, cada um ali, a quantidade dava 240 litros, se eu não me engano. Ali é água limitada, tem como dizer a 10.000 pessoas para tomar? Não, não. A linguagem de Jesus: se alguém tem sede, vem a mim e beba, porque eu sou uma fonte do Pai. E eu tenho para dar a vocês a vida. Água significava o princípio para viver. Você tem água, você tem futuro. Você tem água, você tem prosperidade. Você tem água, você tem como estabelecer a sua vida. Você não vai morrer. Olha a linguagem. Você lembra de Ismael? Ismael pequeno, Deus mandou liberá-lo para ir embora, se bem que não foi naquele momento, foi logo em seguida. Ela foge para o deserto e ela vê que vai morrer. E ela sai de perto do garoto para não ver ele definhar, porque não tinham água. E aí o Senhor aparece e os socorre. Vocês estão entendendo que o que nós precisamos, irmão, já temos: o Senhor. Agora, por que você está morrendo de sede se você era para ter uma fonte? Porque você está dando lugar à carne muitas vezes. E aí, irmão, tudo de ruim vai vir. Tudo de ruim. É inferno no céu. É possível uma frase dessa? Não é, né? Mas é o que acontece em muitas pessoas. Você é o céu, mas está provando de inferno, porque era para estar fluindo no Espírito, mas você está dando lugar à carne. Ao invés de ter paz, você vai ter prostituição, você vai ter raiva, ódio, inveja, obras da carne. Você era para ter paz, era para ter alegria, era para ter longanimidade, era para ter bondade. E isso, como fonte, tem para você e para os outros. Ou você não precisa para ministrar sobre seus filhos? Meus irmãos, eu já fiz isso e pedi perdão para o meu garoto. Eu já corrigi o meu garoto com raiva. Pense numa raiva.
já corrigi, já chamei a atenção dele várias vezes com raiva. Sabe o que depois tinha que fazer? Consertar. Meu filho, me perdoe, eu fiquei brabo da vida. Não poderia ter falado das verdades que eu falei com ira, com raiva. Isso marca as pessoas. O meu filho, por exemplo, ficaria marcado. Ele vai lembrar, por mais que já aconteceu várias vezes, e eu tenho trabalhado isso em oração, porque eu sei que Deus quer mudar isso da minha vida. Uma coisa que acontece muito nas famílias, né, porque eu acompanho muita gente, já acompanhei muitas situações, pela liberdade, o amor que temos aos filhos, às vezes nos iramos, porque nós queremos o melhor e parece que não quer entender. É ou não é, pai e mãe? É ou não é? Só que, não, tome cuidado, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Em nome do amor tem gente se irando. Entenderam a armadilha aí? Quem está entendendo? Você ama tanto que você fica irado e você acha que está certo. Não, não, não. Todo o ensino tem que ser ministrado você no controle do Espírito, com o fruto do Espírito Santo. Você pode corrigir duramente, no sentido que você tem que ser enérgico, mas você não pode estar pecando no seu coração, senão você perdeu a linha. E muitas vezes nós teremos filhos irados ou magoados e nós não sabemos por quê. Então eu estou dizendo para você que esse assunto aqui é talvez não, tenho certeza, porque Deus não me colocou outra coisa no meu coração, é a resposta das suas orações. Por quê? Porque eu acredito que aquela oração que você fez, mas por que eu não consigo viver a fé? Por que eu não consigo sentir o que a Bíblia promete? Meu irmão, o Senhor Deus está respondendo sua oração. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, Jesus é a fonte, e após tomar essa fonte, Ele quer gerar uma fonte aí no seu interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas aí nós vamos continuar domingo de manhã. Irmãos, domingo de manhã, vem animado, porque nós vamos falar de muita coisa tremenda na Escritura, e eu chamo de tremendo porque a palavra de Deus é poderosa, né? E que eu creio que vai entrar aí, vai formar em você, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos dê a capacidade, Senhor, de olharmos para a Tua palavra, entendermos e aplicarmos na nossa vida. Nós te pedimos, Pai, livra-nos de declarar morte espiritual sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos deu vida, Senhor, e essa vida abundante, o Teu Espírito em nós, é para gerar experiência sem medida, é para gerar manifestação de cura, de milagre, de libertação na vida de tantas pessoas. O Senhor quer nos usar para a vida de tantas pessoas. Meu Pai, nos abençoe, de forma que entendamos que o Senhor está nos chamando à maturidade, o Senhor está nos chamando a uma vida completa na Tua presença, uma vida de santidade, uma vida de vida no altar, aonde eu sei em quem tenho crido. E é claro, meu Deus, o Senhor é o nosso complemento, nós estamos completos porque temos o Senhor. Nos ensine, meu Pai, a andar contigo, entendendo que na nossa caminhada o Senhor vai fazer a água sair da pedra se for preciso, mas é na caminhada de obediência que o Senhor vai fazer as coisas fluírem. Senhor, tira-nos, Senhor, dessa condição de esperarmos algo acontecer e nos faça ver, Senhor, o que o Senhor fez em nós. O Senhor nos transportou das trevas para a luz. A obra está feita, concluída. Nos faça, Senhor, saber desfrutar dela. De forma, meu Deus, que a nossa oração mude. O Senhor não nos dará, o Senhor já nos deu. O Senhor não fará, o Senhor já fez. Que flua agora do nosso interior, meu Pai, o Espírito Santo tem total liberdade
e o nosso coração seja transformado, toda dureza de coração, toda visão inadequada, todos os olhos estejam firmados em Ti, como autor e consumador da nossa fé, que o trono da graça esteja sempre latente diante de nós. E absolutamente não é a ameaça do homem, não é a maldade do homem que vai nos mover para fora da Tua presença. Pai, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem este século, nenhuma outra criatura pode nos separar da experiência do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, queremos declarar nesta hora que nós estamos crucificados com Cristo. E queremos repetir essas palavras que Paulo declarou. Estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meu Pai, nós queremos declarar a Tua vontade sobre os nossos filhos, sobre o casamento, sobre a igreja, sobre esta cidade. E para isso, Pai, precisamos viver a experiência do rio que jorra do nosso interior. Te pedimos, Pai, move este rio chamado Espírito Santo. Move em nós, Senhor, gerando novas atitudes, pensamentos renovados, atitudes renovadas, sentimentos que fluirão do nosso interior. Nós assim, Pai, nos apossamos da nova vida em Cristo Jesus.